Olá, eu sou Hernani de Souza Esteves e vou dar prosseguimento à minha série de vídeos aqui no YouTube, desvendando mitos aqui. Bom, hoje eu vou falar sobre as falhas da direita no Brasil. O Brasil, historicamente, nunca teve um partido de direita de verdade. As pessoas que acham que o PSDB é um partido de direita, basta olhar o que o próprio Fernando Henrique disse, quando perguntaram se ele era de esquerda, se ele era marxista, e ele falou: não se deixa de ser algo que se foi a vida toda. Então, sim, o PSDB é de esquerda. Então, os partidos de direita no Brasil ainda estão muito embrionários, estão começando a nascer. E a direita no Brasil está muito fragmentada. Ela está separada entre vários viés diferentes. Tem os defensores do Estado mínimo e os defensores do Estado zero, que são os anarcocapitalistas. Basicamente, a discussão é o quanto o governo deve interferir na vida das pessoas. Todos eles concordam que o governo deve fazer poucas coisas. Agora, só que alguns deles, como os anarcocapitalistas, acham que o governo não deve fazer nada, que ele é incompetente demais para administrar qualquer coisa. Agora vamos lá. A falha da direita no Brasil é usar muito do argumento religioso. Como assim, Hernani? Muitos dos defensores da direita no Brasil são conservadores cristãos. E quando eles debatem suas ideias, eles debatem o ponto de vista cristão. Então, quando eles vão debater sobre ética, moral, cidadania, muitos deles acabam entrando na religião também. Não que isso seja errado. Bom, eles são cristãos, eles concordam com a Bíblia. Só que vamos convir que no século XXI, muitas coisas que a Bíblia diz seriam impraticáveis hoje em dia. Então, as igrejas fazem uma, entre aspas, interpretação da Bíblia para ver quais daqueles ensinamentos seriam aplicáveis hoje em dia. Mas muitos teólogos debatem até hoje sobre isso, sobre se dízimo é válido ou não, e várias outras coisas aí. Então, tem um problema aí, porque os conservadores têm medo de que ideais importantes acabem se perdendo com o tempo. Coisas como a ideia do perdão, da compaixão, do trabalho mútuo e coisa e tal. Então, ao defender a ética cristã, eles acabam lutando para conservar esses valores cristãos, por isso que se chamam conservadores. Porém, o problema no Brasil tem muitos cristãos, se somar católicos e evangélicos, dá quase a totalidade da população brasileira. Mas também tem bastante ateus, tem em budistas, tem em ciganos, tem gays, tem um monte de pessoas, um monte de outras pessoas
que por algum motivo não se encaixam dentro do padrão da ética cristã. Então, se você defender a ética cristã na política, você vai estar, entre aspas, jogando essa pessoa à margem da sociedade. Então, você pode até dar bons argumentos econômicos, dizendo que no livre mercado os preços, a concorrência aumenta, os preços caem, aí todo mundo ganha, principalmente os pobres. Mas se você fizer isso defendendo o ideal cristão, o pagão não vai te ouvir, porque ele não quer ser cristão, ele quer ser pagão. E provavelmente os gays também não vão te ouvir, porque os cristãos são aqueles que dizem que o homossexualismo é pecado, e isso leva ao inferno. Os ciganos também não vão te ouvir, e os árabes não vão te ouvir. Então é uma coisa muito complicada aí. Grandes filósofos como Olavo de Carvalho é um grande analista político, é um grande filósofo, um grande intelectual brasileiro, mas ele peca ao acabar defendendo essa ideologia cristã. Ele separa todas essas outras pessoas. Ele mesmo que não seja a intenção dele, essas outras pessoas hoje não vão querer ouvi-lo, porque elas não querem ouvir pregação. Elas não querem ser cristãs. Eles querem continuar sendo pagãos, sendo ateus, sendo gays. Mas isso não impede que eles sejam cidadãos decentes, pessoas decentes, que eles sejam trabalhadores honestos. Então, a falha da direita no Brasil é justamente apelar para o viés religioso. Eu entendo que é difícil para um cristão separar a religião, a fé dele, do seu cotidiano, porque eles tentam viver a sua fé. Então, eu compreendo isso. Só que o problema é que isso tem consequências. A consequência é você afastar todo mundo que não concorda com essa ideologia do seu argumento político. E aí, o que acontece? A esquerda se aproveita disso. A esquerda ela trabalha com a insatisfação das pessoas. Ela não analisa a realidade. Ela trabalha com a insatisfação das pessoas. Ela pega pessoas insatisfeitas e diz que vai defender essas pessoas insatisfeitas contra quem supostamente, teoricamente, está prejudicando elas. Então, tem esquerdistas que defendem as mulheres contra supostamente a cultura machista. Então, tem esquerdistas que vão defender os pagãos contra os cristãos. Tem esquerdista que vai defender os ateus contra os cristãos. Então a esquerda trabalha assim, separando as pessoas. Enquanto nós brasileiros deveríamos todos trabalhar e nos unirmos para um país melhor, não. Estamos agindo como pequenos cachos de uva, cada um com seu grupinho, mesmo que estejam todos na mesma vasilha, são cachos diferentes. Então o povo brasileiro não age como uma nação. Ele age como pequenos grupos separados. E esses pequenos grupos separados tratam os outros grupos como inimigos que devem ser vencidos.
É assim que a esquerda trabalha, é assim que a esquerda ganha. Então, muitas vezes, sem querer, os conservadores acabam dando mais crédito à esquerda. Então, se vocês realmente querem acabar com o comunismo, vocês têm que deixar um pouco a religião de lado e parar para conversar com o gay, conversar com o pagão, conversar com o ateu, conversar com o alcoólatra, conversar com o drogado, conversar com todo mundo que, em teoria, a sua religião não tem alguma coisa contra, e tentar convencer essas pessoas que no livre mercado que o livre mercado seria melhor para todo mundo, inclusive para eles. Entenderam? Eu não estou dizendo para vocês abandonarem a fé de vocês. Só estou dizendo que as pessoas, muitas pessoas não gostam de ouvir pregação, acham isso chato. E se vocês misturarem o seu ideal político com a pregação, as pessoas não vão ouvir a sua opinião política, nem econômica. Entenderam? Então, isso é um conselho que eu estou dando para todos os adeptos da direita no Brasil, seja anarcocapitalista, seja o pessoal libertário, aeroliberal, ao pessoal do Estado mínimo, ou do Estado zero, não importa. Todos vocês que têm o ideal da direita têm que pensar em como as pessoas vão reagir ao que você quer dizer. Não é só dizer o que você quer. Você tem que compreender as emoções das outras pessoas. Porque muita gente age mais pela emoção do que pela razão. Entenderam? Era esse o meu conselho para vocês. Bom, é só isso. Namastê, o Deus que há em mim, saúde o Deus que há em vocês. Paz profunda a todos.